o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Ó meu Pai, os exércitos nos rodeiam aqui. Estamos completamente cercados. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ovelha perdida. Pastor William e Pastor Jedson cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Procura-se uma ovelha que ausentou-se do alto redil. O pastor está preocupado, ela sofre de fome e de frio. O pastor está perguntando: ó ovelha minha, onde está? Essa voz que agora te chama é de alguém que muito te ama. Reconheças e volte ao seu lar. Esta ovelha é conhecida por onde quer que ela for. Anda triste, aborrecida, por viver longe do seu pastor. Se alguém encontrar uma ovelha que chorando, chorando está, vá depressa anunciar ao pastor que em seus braços com muito amor para o alto redil levará. Ovelha triste, abatida, venha hoje receber perdão. No lugar das suas feridas, Deus te dá um novo coração.
não existe outra saída. É melhor hoje mesmo voltar. Com Jesus está a sua vida. Volte, ovelha querida, no mundo não é seu lugar. Volte, ovelha, volte, o pastor te chama sem cessar. Tu estás em perigo de morte, Jesus Cristo quer te salvar. Será triste a tua sorte se errantes continuares. Volte, ovelha, volte, amanhã será tarde demais. Volte, ovelha, volte, o pastor te chama sem cessar. Tu estás em perigo de morte, Jesus Cristo quer te salvar. Será triste a tua sorte se errantes continuares. Volte, ovelha, volte, amanhã será tarde demais. Ó meu Pai, os exércitos nos rodeiam aqui. Estamos completamente cercados. Ouvintes, a cegueira é um mal muito grande para o homem. O homem que é cego, ele não percebe o perigo, o abismo, fica vulnerável, sujeito a cair no abismo. E, ao mesmo tempo, não pode ver o que ele tem a seu favor. Pode perceber através de sentidos, mas ele não pode ver realmente o que ele tem contra e ele não pode ver o que ele tem a favor. E aqui está uma situação que ilustra perfeitamente o estado desta era. Jesus chamou esta era pseudo-intelectual, que é a Laodiceia, de cega e nua. E por ser cega, ela não percebe a sua nudez. Não vê o abismo
e não pode ver o que tem a favor. Não pode ver o cumprimento das Escrituras. Não pode ver as profecias, portanto. Promessas tantas que temos nas Escrituras por parte de Deus, ela não pode perceber, e composta de intelectuais, altamente intelectuais. Chega a dizer, sou rica e não tenho falta de nada, sendo que lhe falta tudo. O pior cego é o espiritual. É aquele que é espiritualmente cego. Não pode ver nem mesmo os rudimentos na Bíblia Sagrada. Um grande teólogo, doutor, PhD, não pode ver Atos 2, 38, 39, não pode ver Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, 22. Ele só vê Mateus 28, 19. E realiza o batismo de acordo com a sua cegueira em relação ao nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E Jesus disse que um cego guiando o outro, ambos caem no buraco. Eles só podem ver Mateus 28, 19 de uma maneira cega. Ver de uma maneira cega. Eles não podem ver como os apóstolos viram, como São Pedro viu. Isso se referindo apenas a um rudimento, uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para separar, distinguir um povo através de seu nome. Então Pedro viu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles viram. A igreja primitiva viu. A igreja cristã, até 300 anos depois de Cristo, via o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. E no Concílio de Nicéia caiu o véu negro e todos ficaram cegos. Menos os eleitos. Aqueles que não puderam ficar cegos. Por quê? Receberam o colírio de Deus. E seus olhos foram abertos. Agora, o profeta de Deus, na mensagem Alimento Espiritual, no seu devido tempo, nos chama atenção para isto. Sobre a cegueira de um rapaz que comia, dormia, que acompanhava em todos os instantes da sua vida a um profeta. Profeta que tinha o espírito de Elias. E, no entanto, conforme as Escrituras, certa feita, eles estavam ali em Datã
E o exército sírio havia vindo e cercado a cidade para levá-lo, porque estava implicado, era com ele. Porque ele fazia Israel saber de tudo quanto é plano político, estratégia do inimigo. Então, eles sabiam que o poder daquela nação estava nas mãos de um vidente de Israel. Agora, imagina que ira, que ódio. Tinha que eliminar o homem mesmo. Foi quando um dos homens disse ao rei da Síria, disse, ora, você sabe, Eliseu, profeta, o homem tem o espírito de Elias, que termina sendo tisbita também, né? Diz ao rei de Israel o que você fala em sua câmara secreta. Será que tinha uma câmara, um sensor, um microfone escondido ali? Não. Quando o homem vê descobrir isso, Deus já tinha há muito tempo. Aliás, ele sempre, desde a eternidade, pode ver tudo, pode ver a todos. E quando ele dota um homem com o dom do profeta Elias, como estava Eliseu dotado daquilo, então ele podia saber de tudo, enxergar. Então, veja só, o rei achou fácil. Bom, agora nós encontramos o segredo da nossa vitória. Apanhe aquele sujeito, porque ele é um indivíduo que tem estado nos estorvando. Então, todo o exército da Síria se colocou ao redor de Datã. Estavam todos ali ao redor para pegar um homem. Oh, heróis, hein? Para pegar um homem. Aí o rapaz que cria no profeta, o rapaz que comia com o profeta, o rapaz que era da mensagem, despertou a sua atenção para o exército sírio e entrou em pânico e disse, oh, meu pai, os exércitos nos rodeiam aqui, estamos completamente cercados. Agora, o espírito de Elias, vendo tudo, de um lado e do outro, vê o perigo, vê o inimigo, mas vê também o que está a seu favor, exclamou, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Geazi, o rapaz da mensagem, que comia com o profeta, disse, não vejo ninguém. Eu só estou vendo o inimigo. Não tem gente que vive assim? Pessimista. Só vê o poder do maligno. Só vê a doença crescer. Só vê o mal dos outros.
cegos para ver o barco que chega no porto seguro, só tem vista para ver o barco que afunda. Então, o homem que tinha o espírito de Elias disse: Senhor Deus, abre os olhos desse rapaz, cura esse rapaz dessa cegueira. Ele não é cego para ver o físico, a coisa física, a coisa material. Ele não é cego para ver a força do inimigo. Ele pode ver o exército que está contra nós, contra mim, mas não pode ver o que está a meu favor, a nosso favor. Que estado terrível de uma pessoa como esta. De uma mulher, de uma mãe, de uma esposa, de um pai, de um marido, de um pastor, de uma igreja, que só pode ver através dos olhos naturais. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 2. Nós chegando lá para o final do capítulo. O homem natural não pode compreender as coisas espirituais, não pode ver um profeta dentro da Bíblia Sagrada para a hora em que estamos vivendo, não pode ver a grande graça e o poder que Deus nos deu nesta hora tão terrível. Senhor, abre os olhos desse rapaz, abre os olhos deste companheiro, desta companheira. E então seus olhos foram abertos. E o que ele viu agora? As colinas estavam cheias de anjos e de carruagens ali ao redor, as forças invisíveis. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem com os olhos naturais. Você não pode continuar tentando ver a Deus através do conhecimento natural, da Bíblia Sagrada. Então, o que aconteceu? O espírito de Elias chegou ali e feriu a todo aquele exército com cegueira física. De forma que ele chegou até eles não podiam vê-lo. Eles estavam cegos quanto a ele. Eles não podiam ver profeta. Eles não podiam ver o espírito de Elias num homem. Aí ele zombou dele. Vocês estão procurando por quem? Por Elias? Eles disseram, sim, estamos procurando por ele. Aí começou a brincar com eles. Veja só, o que você tem a seu favor é muito maior do que aquilo que você tem contra si. Fixe nisto, aceite isto, glorifique a Deus por isto. E isso envolve a sua cura, sua libertação, sua certeza de arrebatamento de vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.